9 de julho de 2024, Filipil 39. Felipe, é com você? Saudações ursalinas! Terça sem ter sol. O friozinho do inverno vai dando aquela preguicinha, mas depois da segunda parece que terça é mais doloroso. Mas lembre, a segunda já passou, você já chegou na terça, então já é um bom motivo para você ter coragem para prosseguir a semana. E para a gente prosseguir com tranquilidade, trazemos aqui um ditado asteca. O herege não é quem queima na fogueira, mas quem a ilumina. Então, pensemos exatamente de que forma nós queremos usar a palavra, de que forma nós estamos utilizando os fatos. O verdadeiro combate não está simplesmente em espalhar escândalos ou coisas assim. O verdadeiro combate é lutar no que se deve, da maneira como se pode e colocando as coisas como elas realmente são. Por isso mesmo, pensemos nisso e hajamos conforme deve ser feito, de acordo com a ética, com a lei, com a moral. E lutemos sempre contra a hipocrisia. Hoje é dia de quê? Hoje é dia do médico oncologista, profissional que é responsável pelo diagnóstico e pelo combate ao câncer. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar da saúde para que isso não se torne um problema na nossa vida. E por fim, hoje também é dia da Revolução Constitucionalista, considerado inclusive um feriado estadual em São Paulo. Também é dia do Soldado Constitucionalista, que é uma homenagem ao movimento contra o período Vargas, realizado em 1932 por cidadãos paulistas, nesse período que tinha começado em 1930 e que, como sabemos, somente terminou em 1945. De acordo com a história, ou pelo menos o que nos foi colocado, o Getúlio Vargas havia garantido que o governo era provisório a partir da Revolução de 1930 e que em breve haveria eleições para presidente. As pessoas, especialmente a elite paulista, se sentiram traídas e resolveram se rebelar. O grande estopim foi a revolta da população, ocorreu com o assassinato de 4 estudantes paulistas por policiais em um conflito ocorrido no dia 23 de maio de 1932. As iniciais dos nomes MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tornaram-se o símbolo da revolução e batizou o movimento. A exigência de uma nova Constituição era prioridade para a sociedade burguesa de São Paulo e iniciou uma revolução oficialmente no dia 9 de julho de 1932. O combate terminou no dia 2 de outubro de 1932 com a rendição dos paulistas. Ter sol. E por falar em Revolução Constitucionalista, é importante a gente falar justamente sobre isso, Constituição, ou para muitos também, Carta Magna, como a que existe no Reino Unido. A Constituição é o conjunto de normas jurídicas que ocupa o grau máximo da hierarquia do direito de um Estado e que pode ou não ser codificado como um documento escrito. 2 de nossas constituições foram outorgadas ou impostas, como aconteceu, por exemplo, em 1824, por Dom Pedro I, e depois também em 1937, quando Getúlio Vargas decretou o Estado Novo. As outras todas, como a que está em vigor atualmente, de 1988, foram votadas em congressos, ou seja, foram promulgadas, passaram por discussões, passaram por diversos embates e debates, até chegar à votação final. Considerada a primeira Constituição do mundo, nós temos a Carta Magna de 1215, que foi o fundador do marco constitucional do Reino Unido. A carta foi escrita pela nobreza e pelo clero da Inglaterra para conter os desmandos do rei João Sem Terra e forçá-lo a agir dentro da lei. Ele havia organizado várias expedições militares mal-sucedidas e, depois disso tudo, para suprir o prejuízo, quis aumentar impostos e, claro, iniciou problemas, várias discussões à época com a Igreja Católica, já que a reforma protestante foi posterior.
além de ser o embrião das chamadas constituições dos Estados modernos, ela também garantia liberdades individuais. Outras considerações importantes foi o direito de a igreja ser livre da interferência do governo, o direito de cidadãos livres possuírem e herdarem propriedade e serem protegidos de impostos excessivos. Além disso, as viúvas passaram a ter o direito, caso possuíssem propriedade, de optarem ou não voltar a se casar, e determinou que o princípio de processo legal e igualdade perante a lei, além de proibição ao suborno e à má conduta oficial. Então, de qualquer maneira, a importância da Constituição tem a ver com você, além de ter marcos legais, você também impedir excessos de poderes de um lado e de outro, e de certa forma aí, lutar para que o país prossiga uma certa normalidade. No caso da Constituição Brasileira de 1988, ela tem muitas questões de intenções muito bem estabelecidas e algumas que necessitariam de leis específicas seriam votadas por meio de leis que os congressos nacionais, desde 1988 até o de hoje, votariam para regulamentar algumas das situações. E claro, aqui no Brasil, nós temos o Supremo Tribunal Federal como grande guardião da Constituição. E independentemente das críticas que tenhamos a esta instituição, podemos ter relação aos ministros individualmente. Mas a instituição é necessária exatamente para que consigamos ter alguém que fique ao lado da lei para proteger cada cidadão de qualquer forma de autoritarismo. Senão, não teremos democracia, mas teremos ditadura ou muito provavelmente algo ainda pior, que seria o retorno ao absolutismo, que é simplesmente obedecer à vontade de um indivíduo pura e simplesmente, para mais nada. Filipil 39. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipil. Você já pensou em fazer alguma revolução? Não, só aquela da minha barriga quando eu como demais. E você? A minha ainda vou fazer, a revolução da Filipil. Todo mundo tomando Filipil.